Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, na verdade eu quase não gravei, porque eu acredito que assim como a maioria das pessoas, eu permiti com que o medo dominasse a minha vida por muito tempo, me impedindo de viver coisas que eu acreditava que eu poderia alcançar e de me tornar quem eu acredito que eu posso me tornar. Eu ficava a todo momento esperando o momento em que eu iria me tornar mais confiante, mais segura, mais capaz. E então eu percebi uma coisa: se eu continuar esperando esse momento de me sentir pronta, capaz, totalmente suficiente, eu nunca vou começar. Então esse vídeo não é de alguém que dominou totalmente o medo, que superou, criou muita coragem. Não, é de alguém que decidiu obedecer independente do medo. Nós acreditamos em uma mentira muito comum. Nós pensamos que primeiro vem a confiança e depois a ação. Então primeiro você vai se sentir forte, corajosa, vai sentir toda aquela confiança, vai se sentir capaz e depois você vai dar o primeiro passo. E na grande maioria das vezes é totalmente o contrário. Você primeiro dá esse passo e depois a confiança vem, a coragem vem, a força vem. Tudo vem decorrente do primeiro passo que você dá. De acordo com a neurociência, o nosso cérebro ele busca conforto a todo momento, conforto e segurança. Então, tudo que é novo parece que é ameaçador. Absolutamente tudo que você faz de diferente, o seu cérebro vai entender que é uma ameaça. Ele está saindo da zona de conforto dele. Alguma coisa está acontecendo e ele não está entendendo o porquê você está fazendo isso. Então, por isso você sente medo quando você inicia algo importante. Mesmo que aquilo não seja ameaçador, isso não significa que você está num caminho errado. Sentir o medo não significa que você está fazendo algo de errado. Só significa que isso não é familiar para você. É algo que é novo, é algo diferente. E a realidade é que ninguém gosta de não ser bom em algo. A gente não gosta de ser o novato na empresa, a pessoa que em um grupo onde todo mundo entende de um assunto, por exemplo, todo mundo está conversando sobre política e você não é tão antenado no assunto. Você não gosta de ser a pessoa que sabe menos em um ambiente. Isso é normal. Então, muitas pessoas, por ter esse medo de ser o novato, de ser o inexperiente no ambiente, de ser a pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo, prefere justamente nem tentar. Porque quando você não tenta, você não falha, não é? Mas você também não acerta. Você também não alcança nada. E esse foi um lema inconsciente na minha vida por muitos anos. Eu, na verdade, até falava, se eu não tentar, não tem como dar errado. Porque era verdade isso. Só que, com o passar do tempo, eu percebi, realmente, eu não tentei muita coisa, não falhei, mas também não alcancei as coisas que eu acreditava que eu poderia ter alcançado. E eu acredito que existe um tempo pra tudo. Então, tudo bem, aquela Letícia lá não conseguiu, não fez, mas essa aqui vai fazer. Essa aqui vai tentar. E não porque eu me sinto pronta, não porque eu sinto que eu sou capaz de fazer tudo, eu ainda não sinto isso. Mas eu entendo que quando eu começo algo e naturalmente com a constância e a prática, eu percebo a minha melhoria. Eu percebo que eu já consigo ter evolução. E isso faz com que eu me sinta confiante. E algo que eu entendo é que Deus nunca espera que você se sinta preparado antes de te dar algo grande, uma missão grande. Se você perceber em Josué, quando Deus dá a direção para Josué liderar o povo até a Terra Prometida, ele diz para Josué ser forte e corajoso. É interessante porque Deus não pede para que Josué sinta a coragem. Deus manda ele agir com coragem. Ser forte, ser corajoso. Tudo que ele tem que fazer a partir daquele momento, daquela missão que foi dado, é com força e com coragem. E aqui em Josué 1:9, Deus fala assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A coragem não é ausência de medo. É obedecer mesmo sentindo medo. Gideão também não se via como uma pessoa capaz. O clã dele era o menor da tribo de Israel e a família dele era menor e ele era o menor da família dele. A identidade de Gideão dizia a todo momento em que ele era o menor, ele era pequeno e que ele não era capaz. Mas Deus dizia que estaria com ele. E a transformação aconteceu quando Gideão entendeu que não era sobre a identidade dele, não era sobre como ele se via, mas era como Deus o via e como o Senhor o capacitava a conquistar aquilo que Deus tinha designado para ele. Existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz que a nossa identidade
molda a nossa mentalidade e a nossa mentalidade influencia as nossas decisões e as nossas decisões constroem a nossa realidade. E é por isso que Paulo diz em Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Antes de Deus transformar as nossas circunstâncias, Ele transforma a nossa mente. Porque uma nova mente gera uma nova maneira de viver. Talvez você ainda esteja vivendo uma vida que foi construída à base dessa identidade de medo, de rejeição, de comparação, mas Deus nos convida a viver de acordo com a identidade que Ele nos deu. E talvez exista algo que Deus colocou no seu coração, um projeto, uma faculdade, um negócio, um canal, um ministério, uma conversa difícil, e você continua esperando o dia em que vai se sentir pronta. E talvez esse dia nunca chegue. Quem sabe hoje não é o dia de você dar o primeiro passo. E se você está assistindo esse vídeo, saiba que ele só existe porque eu decidi gravar antes de me sentir preparada. Eu ainda estou aprendendo, ainda tenho medo, mas não quero mais que o medo decida o rumo da minha vida. Quero também que esse seja o começo da sua caminhada. Não espere a confiança para começar. Comece e permita que Deus fortaleça a sua confiança ao longo do caminho. Te vejo na próxima semana.